Freios cantando rasgaram o silêncio, seguidos por um rangido horrível de metal, como se alguém estivesse dilacerando a própria alma da cidade. Segundos se transformaram em uma eternidade. Eu nem sequer tive tempo de sentir medo, apenas o instinto animal me fez agir. Num movimento brusco, empurrei Pedrinho para trás de mim e o cobri com meu corpo. O asfalto enlouqueceu, esfolando a pele das minhas mãos como lixa. Milhares de agulhas de fogo cravaram nas minhas costas, mas cerrei os dentes, sem soltar meu neto por um segundo sequer, até que o mundo ao redor parou. Quando abri os olhos, Pedrinho, meu pequeno feixe de vida, tremia no meu peito, chorando, mas vivo. Uma fina linha de sangue escorria pela sua bochecha. Meus braços e pernas pareciam dormentes, transformados em pedra, mas eu sussurrava, ofegante: "Você está bem? Meu amor, você está bem?" Não se passaram nem 10 minutos quando as portas da emergência se abriram com estrondo e Ana Paula Oliveira, a mãe do meu genro, irrompeu no local. Seus saltos batiam um ritmo furioso no chão de cerâmica, como tiros. Ao ver Pedrinho nos braços de uma enfermeira, sibilou como uma cobra irritada. Inacreditável. Você tinha apenas uma tarefa, Teresa, uma. Se alguma coisa tivesse acontecido com o meu neto. A voz falhou, seus olhos flamejando com uma raiva incontrolável. Você vai pagar por isso. Eu juro. Eu estava deitada em uma maca, quase sem vida. O sangue pulsava através do tecido da minha blusa, tingindo-o de um tom carmesim. Não tinha forças para me sentar, cada respiração era uma luta. E então Fernanda Oliveira apareceu. Minha filha, sem me conceder sequer um olhar de relance, correu para Ana Paula. Pedrinho está bem? O que aconteceu? A voz de Fernanda soava preocupada, mas não por mim. Ele está bem, respondeu a enfermeira, apenas alguns arranhões. Mas a senhora que o protegeu está em uma condição muito pior. Fernanda congelou. Nenhuma reação, nenhuma compaixão. Em vez disso, virou-se para o médico e, tentando falar com uma voz calma e tranquilizadora, disse: "Minha sogra tem hipertensão. Por favor, verifique os sinais vitais dela. Ela estava muito nervosa." O médico piscou confuso, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Senhora, não é sua sogra que está sangrando, é sua mãe. Ela está em estado crítico." Por uma fração de segundo, Fernanda ficou paralisada, como uma estátua. Então, ela olhou através de mim, além de mim, como se eu fosse um móvel incômodo que bloqueava a vista, e murmurou: "Ah, tudo bem. Eu vou ficar com o Pedrinho." Fechei os olhos. A traição queimava mais do que qualquer ferida. O rangido das rodas da maca, me levando para a sala de cirurgia, soava como uma marcha fúnebre. Minha boca estava seca, as palavras presas na garganta, sem encontrar uma saída. As costelas ardiam como fogo a cada respiração dolorosa, mas um pensamento, como uma sirene irritante, abafava a dor, os gritos, tudo ao redor. Eu não sou ninguém para ela. Que tipo de filha? Nenhuma pergunta sobre a mãe, se ela estava viva ou não. As luzes do hospital dançavam incessantemente do lado de fora da janela. Eu estava deitada sem dormir, olhando fixamente para o painel piscando acima da minha cabeça, ouvindo o bip monótono do monitor, que se tornou a trilha sonora do meu cativeiro. Minhas costas doíam tanto que cada inspiração ecoava com uma dor excruciante. Minha perna, presa em uma tala, pulsava em chamas, e minhas costelas latejavam a cada movimento. Mas não era a dor física que me impedia de dormir, mas o sussurro venenoso atrás da cortina. Ela é completamente responsável com a criança. A voz de Ana Paula destilava veneno. Algo poderia ter acontecido com o Luizito. E tudo por quê? Para que ela se sentisse uma heroína. Eu não queria que isso acontecesse, Fernanda murmurou tensa. Mas aconteceu. Ana Paula retrucou. Você precisa colocá-la no lugar dela, Fernanda. Ela não é uma heroína, ela é um desastre ambulante. Se isso acontecer de novo, eu não vou pensar duas vezes. Você está me ouvindo? O silêncio se instalou, sinistro e opressor. Então Fernanda disse suavemente, mas sua voz soava como gelo: "Eu vou falar com ela. Não se preocupe. Ela sabe o lugar dela." O lugar dela. Essas palavras me atingiram mais profundamente do que o impacto da queda. Virei-me para o travesseiro, mordendo meu lábio até sangrar para não desabar em lágrimas. O lugar dela. A imagem de Fernanda aos 8 anos de idade veio à mente, engasgada em lágrimas porque a professora havia se esquecido de dizer o nome dela ao premiar os melhores alunos da classe.
Seu rostinho estava distorcido pela mágoa, e agora ela mesma me machucava tão cruelmente. Naquela noite, como se pressentisse o desastre, eu assei seus biscoitos favoritos. Li não uma, mas duas histórias, tentando prolongar os momentos de proximidade. Antes de dormir, toquei seus lábios em sua testa e sussurrei: "Você nunca, ouviu bem, nunca será invisível para mim." Uma imagem surgiu na minha cabeça. O prazo para o pagamento da mensalidade da universidade estava se aproximando, e a bolsa ainda estava pendente. Por 3 semanas seguidas, trabalhei horas extras, esquecendo de comer e dormir. Usei a última coisa que tinha, uma pulseira de ouro, uma lembrança da minha mãe. Ela nunca soube o quanto isso me custou. Quantas horas passei nesta cidade, me privando de tudo. Sem passeios, sem descanso, apenas cozinhando, lavando roupa, lendo infinitamente História de Pedrinho, 4 vezes seguidas, só para que ele não chorasse enquanto ela estava em suas intermináveis teleconferências. Ela sabe o lugar dela, repeti para mim mesma. E eu? Eu sempre pensei que meu lugar era ao lado dela. Ser a mãe para quem ela sempre poderia recorrer, as mãos que a amparariam quando o mundo desmoronasse. Mas agora vejo que era apenas um móvel. Algo que se toma como garantido, confortável, silencioso e discreto. Vozes abafadas vinham pela porta, distanciando-se pelo corredor. Ana Paula reclamava do preço exorbitante do estacionamento. Fernanda murmurava algo incoerente em resposta, tentando ser educada. Em cada palavra, em cada gesto, sentia-se uma indiferença que me cortava como uma faca. As lágrimas congelaram como gelo, a dor latejante no peito pressionava com tanta força que sobrepujava até a agonia pulsante na perna. Será que Fernanda, a menina em quem depositei toda a minha alma, poderia me tratar assim? O teto amarelado e sombrio do quarto de hospital pairava sobre mim como uma tela suja, tornando tudo ao redor ainda mais desesperador. Eu estava deitada, não dormindo, mas caindo no passado, em memórias, como areia movediça. Criei Fernanda sozinha. O pai dela fugiu quando ela tinha apenas 6 anos. Disse que precisava de liberdade, como se fossemos correntes que o acorrentavam. Durante 10 anos, trabalhei duro em 2 empregos, de manhã, caixa, à noite, faxineira em escritórios. Todas as manhãs, preparava o almoço dela, colocando um bilhete escrito à mão na lancheira. Levava-a para as aulas de piano que eu odiava, mal conseguindo me manter de pé de tanto cansaço, e a abraçava quando o coração partido ameaçava despedaçá-la. Comemoramos a admissão na universidade com um jantar modesto na pequena varanda do nosso apartamento. Fernanda chorou de felicidade ao abrir o envelope com a notificação. Mas a bolsa não cobria todas as despesas. Escondi o pânico que se espreitava em meu peito. E, 2 dias depois, levei minha aliança de casamento para a casa de penhores para pagar o restante da mensalidade. E então veio essa gravidez. Sem casamento, sem nenhuma explicação. Apenas um telefonema, e a voz de Fernanda tremia como uma folha de outono ao vento. "Mãe, me meti em uma enrascada. Posso ir para casa?" "Claro que pode", respondi, aliviada. Ela voltou, mas morava no apartamento do namorado, esse Ricardo. Não gostei dele de cara. Meio mole demais, sempre no mundo da lua, e ainda se orgulha de não mover uma palha. Mas Fernanda insistia. "Ele está apenas estressado agora, mãe. Ele está construindo uma carreira. Por favor, não o julgue tão severamente." O tempo passou, a gravidez progrediu. E então, uma noite, quando faltavam pouco mais de 2 meses para o parto, ela ligou novamente. Mas desta vez chorava como nunca tinha ouvido antes. "Mãe, não aguento mais. A mãe dele me obriga a comer esses sanduíches idiotas de mostarda 3 vezes ao dia. E Ricardo nem me defende. Por favor, venha pelo menos por alguns meses, me ajude." Naquela mesma noite, fiz as malas. E esses alguns meses se estenderam por 3 anos inteiros. Eu cozinhava, lavava roupa, dobrava toalhas, lia contos de fadas antes de dormir. Lavava à mão as camisas suadas de Ricardo, porque, aparentemente, a máquina esticava o tecido. E gastava minha aposentadoria em sabão em pó e comida. Eu ouvia silenciosamente o fluxo de comentários sarcásticos sobre como era difícil para os jovens pais de hoje. Fernanda nunca encontrava palavras de agradecimento. E sempre que eu ia embora, ela olhava para mim com aqueles olhos exaustos e dizia: "Mãe, eu simplesmente não sei o que faria sem você." E eu ficava, acreditando que amor é permanecer. Mas agora me atormenta a pergunta: era bondade ou apenas fraqueza que me prendia a este lugar?
No terceiro dia no hospital, as enfermeiras mostravam mais atenção do que minha própria filha. Sem dizer uma palavra, traziam-me caldo quente, ajeitavam os travesseiros e até me ajudavam a pentear o cabelo quando meu ombro se recusava a levantar. Fernanda quase não aparecia. Mas uma noite, ela entrou silenciosamente no quarto com um saco de papel nas mãos e olhos vermelhos, como se tivesse acabado de chorar ou estivesse ensaiando um papel. Ela sentou-se na beira da minha cama e, como uma oferenda, colocou um pequeno sanduíche na minha frente. Desculpe, mãe, ela sussurrou com uma voz suave e decorada. Tudo isso me sobrecarregou. Luizito pergunta constantemente sobre você. Ricardo está terrivelmente estressado. E eu, estou dividida. Apenas acenei fracamente, esperando a continuação. Ela olhou ao redor do quarto, como se estivesse avaliando a situação, e se inclinou para mim. Mãe, se você decidiu ir embora, não vou impedi-la, disse ela, fazendo uma breve pausa. Mas antes de você ir, preciso de algo. Eu permaneci em silêncio, esperando. Seus dedos apertaram-se levemente. Seu cartão de aposentadoria, ela sussurrou no tom que geralmente se pergunta a previsão do tempo. Eu levantei os olhos para ela. Você quer minha aposentadoria? Não estou implorando, mãe. Estou apenas pedindo ajuda. Estamos passando por tempos difíceis agora. E você não trabalha mais. Você não precisa de tanto dinheiro. Ela deu de ombros, como se estivesse se desculpando. E, além disso, mais cedo ou mais tarde, tudo isso acabará indo para mim de qualquer maneira. Não, eu disse lentamente, piscando. Então é isso. O preço da minha partida. Ela não lutará por mim, não implorará para que eu fique. Não como mãe, mas apenas como uma fonte de renda mensal. O cartão que a mantinha à tona. Não discuti nem gritei. Simplesmente peguei a bolsa que estava sobre a mesa, retirei um pequeno retângulo de plástico e silenciosamente coloquei na palma da mão dela. O rosto dela se iluminou com um sorriso feliz, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Eu sabia que você concordaria, ela radiou. Isso vai nos ajudar muito. Naquela noite, quando ela partiu, meus dedos tremiam como folhas de outono ao vento enquanto eu discava o número da única pessoa cuja voz ainda soava como um lar para mim. Roberto, sussurrei, quase inaudível. Sou eu. Houve uma longa pausa na linha e então, o familiar, caloroso Teresa? Venha me buscar, ele disse. Eu terminei. Logo pela manhã, com uma determinação que eu não esperava de mim mesma, pedi à enfermeira para me levar ao balcão de atendimento. Minha voz tremia, mas meus olhos brilhavam com uma nova esperança. Pedi para emitir um documento de identidade temporário e cancelar meu antigo cartão de aposentada, emitindo um novo. A recepcionista, discreta e profissional, apenas assentiu, seu olhar vazio, perdido ou cheio de súplicas não ditas. Eu sorri, silenciosamente, quase para mim mesma. Não, apenas, vaguei por muito tempo na escuridão. O que você diz quando sua própria filha vê você apenas como um caixa eletrônico ambulante? Fernanda não disse uma palavra quando apareceu na manhã seguinte. Invadiu o quarto como um turbilhão, evitando meu olhar, e colocou a mala com rodinhas no pé da minha cama com um estrondo. Eu arrumei suas coisas, ela disse, virando-se. Não demorou muito. Seu olhar estava fixo no posto de enfermagem, como se tivesse medo de ver algo terrível ali. Me disseram que você tem alta hoje, então decidi ajudar. Não havia um pingo de simpatia em sua voz, apenas uma cortesia fria e distante. Lancei um olhar para a mala, uma visão lamentável, o zíper teimosamente emperrado, uma roda solta. Em cima, jogado descuidadamente, estava meu casaco, e um pacote de barras de cereais, como uma tentativa tardia de mostrar preocupação, coroava essa pirâmide de caos. Ela forçou uma espécie de sorriso. Pensei que você gostaria de comer alguma coisa na estrada. Apenas balancei a cabeça em resposta. Obrigada. Não houve abraços. Ela não se ofereceu para me ajudar a levantar. Não disse uma palavra sobre sentir minha falta. Apenas estendeu os papéis da alta e secamente constatou: você terá alta em algumas horas. Vou avisá-los. E saiu, sem deixar um beijo de despedida, nem mesmo um formal eu te amo. Apenas o som de seus saltos ecoou no corredor. O silêncio que se seguiu à sua partida gritou mais alto do que qualquer palavra. Uma hora depois, Roberto entrou no quarto. Como sempre, ele olhou para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo que ele veio encontrar. Os cantos de seus olhos se enrugaram em raios de um sorriso sincero.
Ele abriu os braços, pronto para me abraçar. Eu trouxe seu chale, ele disse gentilmente, envolvendo meus ombros. E um cobertor quente. Pensei que você gostaria de algo mais macio do que esses lençóis de hospital. Tentei rir, mas o som saiu apenas rouco e tenso. Ele pessoalmente me levou em uma cadeira de rodas até o carro, gentilmente liberando a enfermeira de suas obrigações. Acomodada no banco do passageiro, senti o calor do sol penetrando no painel. Ele ligou o motor, mas não se moveu. Virando-se para mim, ele disse suavemente: sabe, eu sempre acreditei que você ficaria. Esperaria até que ela se lembrasse de quem você é. Eu também pensava assim, sussurrei em resposta, sentindo as palavras presas na garganta. Ele pegou minha mão e gentilmente tocou o dorso da minha mão com seus lábios. Para onde agora? Ele perguntou, seus olhos mostrando uma preocupação genuína. Eu estarei ao seu lado. O carro partiu suavemente, nos levando para longe do hospital, desta cidade, de todo o caos que deixei para trás. Seria possível começar uma nova vida aos 68 anos, tendo apenas um cartão cancelado? A casa em Olinda era modesta, 2 quartos, um banheiro, uma minúscula cozinha com gavetas rangendo e azulejos desparelhados. Mas a luz do sol parecia penetrar em cada canto, como se estivesse sendo ansiosamente esperada. Dourada e suave, acariciava os pisos de madeira, a velha cadeira de balanço e os vasos de ervas que Roberto cuidadosamente colocou perto da pia. Todas as manhãs, como mágico, ele conjurava na cozinha, cantando baixinho para si mesmo enquanto cortava frutas suculentas ou fritava ovos com uma crosta crocante. Às vezes, ele me mimava com as mais frescas tortilhas, e em outros dias se limitava a um simples mingau de aveia e café aromático. Simples, mas sempre com alma, sempre com calor. Você precisa de forças, querida, ele dizia, colocando a bandeja na minha frente, decorada com um guardanapo dobrado e um sorriso deslumbrante. E comida feita com amor. Às terças e sextas-feiras, Beatriz vinha, uma jovem, a fada da minha fisioterapia. Roberto não se afastava nem um pouco, sentava-se ao lado enquanto eu me alongava e gemia a cada movimento. Seus dedos gentilmente abraçavam a capa macia de um livro, mas seu olhar se desviava constantemente das páginas para ter certeza de que eu estava bem. A preocupação e o cuidado sinceros brilhavam em seus olhos. A dor nas costas diminuía gradualmente, a rigidez nos ombros amolecia e, como por magia, o peso em meu peito também começava a se dissipar. Levei quase um mês para voltar a dormir a noite toda, sem acordar com pesadelos. E naquela manhã, quando finalmente aconteceu, acordei ao amanhecer, atordoada com o silêncio. Não havia mais o choro de um bebê, nem o bater das portas dos armários, nem aqueles passos pesados e cheios de agressividade oculta. Apenas o farfalhar das cortinas brincando com o vento e o ronco suave e reconfortante de Roberto, como uma canção de ninar embalando minha alma. Naquela manhã, ele entrou, segurando um folheto do centro comunitário. Seus olhos brilhavam quando ele disse: no próximo fim de semana, haverá um baile. Música boa e antiga, nada desses ritmos modernos, e até leitura de poemas. Que tal irmos na próxima semana? Fiquei perplexa. Olhei em seu rosto, tentando entender. Aquele mesmo homem que antes preparava meus lanches enquanto Fernanda era pequena, que me apoiou no luto após a morte de meu pai, que humildemente se afastou quando eu disse que Fernanda precisava mais de mim. E agora, ele estava novamente, como um fio, costurando silenciosamente minha vida destruída. Eu nem tenho um vestido adequado para um baile, tentei brincar, sentindo meu coração começar a acelerar. Ele sorriu, e em seu sorriso havia uma promessa de um milagre. Então vamos às compras. E sabe de uma coisa? Até deixarei você escolher a música. E fomos. Dançamos, rimos até chorar, ouvimos maravilhados enquanto estranhos liam poemas à luz de luzes cintilantes. Voltamos para casa tarde, rindo baixinho, de mãos dadas, como na juventude. E, pela primeira vez em anos, não senti um cansaço exaustivo. Será que era possível uma alegria tão simples e silenciosa depois de uma vida dedicada a ser necessária, mas nunca amada? Mas o idílio foi breve. A primeira mensagem veio através de Beatriz. Ela hesitantemente me estendeu seu telefone, como se temesse causar dor. Teresa, está sua filha, ela sussurrou, e senti um frio por dentro. A câmera tremia, como se refletisse a tempestade que fervilhava dentro de Fernanda. Na penumbra do quarto, seu rosto, marcado por rastros de lágrimas recentes, parecia dolorosamente abatido. A voz, propositalmente quebrada, tremia, como um fio fino prestes a se romper. Mãe, ela simplesmente foi embora, entende?
sem uma palavra, sem uma despedida. Meu filho, o neto dela, pergunta constantemente onde está a avó. E eu nem sei o que dar a ele para comer amanhã. E ela está em algum lugar por aí, viajando pelo mundo com esse, seu novo marido. Como se nunca tivéssemos existido em sua vida. Comentários venenosos jorraram como uma erupção vulcânica. Como alguém pode ser uma mãe tão insensível? Algumas pessoas não deveriam ter filhos, muito menos netos. Provavelmente está gastando a aposentadoria em algum cruzeiro, enquanto sua filha passa fome. O vídeo, como um vírus, se espalhou pela internet, infectando tudo ao redor com ódio. Milhares de estranhos me rotulavam de monstro. Roberto, observando-me rolar a tela, disse calmamente: ela está usando a maternidade como arma, Teresa. É o truque favorito dela, só que agora ela tem um público enorme. Eu olhei para a tela, atordoada com a magnitude da tragédia, mas, infelizmente, não surpresa. Não mais. E então decidi responder. Criei minha conta. Sem música, sem efeitos dramáticos. Simplesmente liguei a câmera em nossa pequena cozinha, quando os primeiros raios de sol rompiam as cortinas. Sem roteiro, sem ensaios. Olá! Meu nome é Teresa Silva. Talvez vocês tenham visto um vídeo da minha filha. Ela diz que eu a abandonei, que abandonei ela e meu neto por uma vida despreocupada, enquanto eles sofrem. Bem, aqui está a minha versão desta história. Abri a pasta, e diante de mim estava a amarga verdade da minha vida. Uma foto do pequeno Pedrinho, sua certidão de nascimento, onde meu nome constava como contato de emergência. Um recibo, como uma lápide da minha juventude, 15.000 euros por uma enfermaria pós-parto, pagos por mim até o último centavo. Uma mensagem curta surgiu na memória, ecoando em minha alma. Mãe, preciso de fórmula de novo. Por favor, envie 100 euros. Em seguida, uma conta médica, uma lembrança arrepiante dos dias no hospital depois que me coloquei na frente de Pedrinho para protegê-lo de um carro desgovernado. Um rótulo de receita, meu nome, Lenz, data. Cada palavra, cada número, como um golpe de chicote em um coração dilacerado. Levantei meus olhos diretamente para a câmera, e em meus olhos havia dor acumulada ao longo dos anos. Eu não os abandonei, disse com a voz trêmula. Fui jogada fora, como uma boneca quebrada, quando meu corpo não podia mais servi-los. Eu não era uma mãe, eu era a força de trabalho deles, uma empregada gratuita. E quando implorei por descanso, me pediram meu cartão de aposentadoria, como se eu lhes devesse alguma coisa. Fiz uma pausa, respirando fundo para acalmar o tremor na minha voz. A única coisa de que me arrependo é de ter ficado tanto tempo. Mas agora estou livre, e espero que nenhuma mulher mais permita que sua vida se apague em uma casa onde o amor foi substituído pela conveniência. O vídeo não apenas viralizou, ele explodiu na internet. Comentários caíram sobre mim como uma avalanche de simpatia e raiva. Onde posso enviar flores para essa mulher? As pessoas escreviam. É assim que se parece o abuso emocional na velhice. Ela dedicou a vida a eles e eles a pagaram com culpa. No fim da semana, a conta de Fernanda foi banida para sempre. Reclamações de espectadores inundaram o TikTok, acusando-a de espalhar informações falsas sobre a crise. Nem mesmo o todo-poderoso TikTok conseguiu protegê-la. E eu fiquei sentada, como se atingida por um raio, não tanto pela mentira em si, mas pela incrível facilidade com que as pessoas acreditaram nela. Será que, quando a verdade finalmente romper esse ruído, alguém a ouvirá? Tínhamos acabado de voltar do Vale do Paraíba. Silêncio e paz, flores silvestres, pinheiros onde o sinal do celular é inútil. Eu me sentia leve como não me sentia há muitos anos, como se estivesse aprendendo a respirar novamente. Mas esse mundo frágil desmoronou no momento em que saímos do táxi e chegamos à nossa porta. A fechadura estava arrombada. Roberto se retesou, como um animal pronto para o ataque. Fique atrás de mim, ele rosnou. Ele empurrou a porta lentamente, e minhas pernas vacilaram com o que vi. Fernanda, como se nada tivesse acontecido, estava sentada à nossa mesa de jantar, alimentando Pedrinho. Ricardo, jogado em nosso sofá com sapatos sujos, deixou uma caixa de pizza mordiscada na mesa de centro. E Ana Paula, sua mãe, arrastava um enorme saco de lixo pelo corredor, murmurando algo para si mesma, e, meu Deus, ela estava usando meu casaco, aquele que Roberto me deu de presente de aniversário. Entrei na casa, tremendo por todo o corpo. O que é isso? Eu balbuciei. Fernanda nem sequer levantou uma sobrancelha. Você não atendia o telefone. Precisávamos de um lugar para ficar.
Ana Paula bufou com desdém. Ah, qual é? Como se você estivesse bancando isso. Metade dessa casa, aliás, foi paga com sua aposentadoria. Nesse momento, Pedrinho, como se picado por uma agulha, ergueu a cabeça e gritou: Mamãe, a bruxa voltou. A bruxa velha má. Senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. Pedrinho, quem te disse isso? Sussurrei, sentindo minha garganta secar. Ele enterrou o rosto na camisa de Fernanda, buscando proteção nela. Ana Paula revirou os olhos ostensivamente. Crianças apenas repetem o que ouvem. Talvez se você não os tivesse abandonado, ele não teria medo de você. E então eu notei minha aliança de casamento, brilhando no dedo de Fernanda. O relógio de ouro de Roberto, descaradamente brilhando no pulso de Ricardo. Meu porta-joias, que eu sempre mantive trancado, agora estava vazio. Virei-me para Roberto, mal conseguindo conter o tremor na minha voz. Chame a polícia. Ricardo se levantou num salto, o rosto distorcido pela raiva. Você quer chamar a polícia para sua própria filha? Você enlouqueceu de vez. Roberto, sem dizer uma palavra, saiu da sala e ligou. Cerca de 15 minutos depois, carros de polícia pararam em frente à casa. 2 policiais entraram, exalando uma calma confiança. O que está acontecendo aqui, madame? Perguntou um deles. Endireitei-me, tentando falar com firmeza e calma. Esta é a minha casa. Eles invadiram. Eles roubaram minhas coisas. Nunca demos permissão para eles estarem aqui. O rosto de Fernanda ficou branco como um lençol num instante. A autoconfiança de Ricardo evaporou-se num piscar de olhos. Ana Paula irrompeu em gritos sobre traição familiar e ingratidão dos filhos, mas suas palavras soavam vazias. Os policiais encontraram a fechadura arrombada, registraram meticulosamente o desaparecimento dos pertences e, sem cerimônia, algemaram Ricardo e Ana Paula. Fernanda, como se estivesse petrificada, ficou parada com Pedrinho agarrado à sua perna. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não havia arrependimento por nós. Nenhuma palavra de desculpa, nenhuma tentativa de impedir o que estava acontecendo, apenas uma observação indiferente de seus pais sendo levados embora. E eu fiquei ali, cercada por uma calma glacial, e uma pergunta martelava na minha cabeça. Como proteger uma filha que não se sente mais na obrigação de te proteger? A viatura policial partiu, levando Ricardo e Ana Paula com as mãos algemadas no banco de trás. Fernanda permaneceu no quintal, descalça, segurando Pedrinho como um objeto caro, mas completamente desnecessário. Seus olhos arregalados estavam fixos em pavor, seu rosto estava mortalmente pálido, mas eu não vi nenhum traço de remorso, apenas medo animalesco da retribuição iminente. À noite, sentados à mesa da cozinha ao lado de Roberto, gravamos o último vídeo. Não por curtidas e reconhecimento, mas para obter clareza interior. Eu, Teresa Silva, comecei, minha voz soando baixa, mas firme, não sou mais mãe de Fernanda Oliveira. Em minhas mãos, a última foto de